Olá, bem-vindos a Bookcast, aqui do canal Arqueobook. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que é uma mistura assim de Indiana Jones com pesquisa histórica profunda. O Sinal e o Selo, a busca pela Arca da Aliança Perdida, do Graham Hancock. Olha, e é bom a gente já alinhar uma coisa desde o começo, né? O livro é enorme, super denso, então nosso combinado aqui é focar exclusivamente na primeiríssima parte, chamada Etiópia, 1983, Lenda. Isso. É aqui que o autor, quase que por acidente, sabe? Ele tropeça numa história que vai virar a vida dele de cabeça para baixo. Exato. A nossa missão hoje é entrar na cabeça do Hancock, lá em 1983, no meio de uma Etiópia em guerra, e entender como ele foi do mais puro ceticismo a uma faísca de curiosidade. A gente vai acompanhar esse encontro inicial dele com uma lenda que parece absurda, mas que de alguma forma se recusa a morrer. Vamos nessa. Bom, a história já começa assim, com os dois pés na porta. O autor joga a gente direto em Axum, 1983. É uma cidade sagrada no norte da Etiópia, mas o cenário não tem nada de pacífico. Nada. O país está sendo completamente rasgado por uma guerra civil brutal, sob uma ditadura comunista. A atmosfera que ele descreve é pesada, cheia de tensão. E é nesse lugar totalmente improvável que ele encontra um monge recluso, o guardião de uma capela. E esse encontro, nossa, é o gatilho de tudo. Porque o monge não faz rodeio. Ele olha para o Hancock, um jornalista estrangeiro, e solta uma bomba. Uma bomba mesmo, bólica. A original. Aquela caixa de madeira folheada a ouro que, segundo a Bíblia, guarda as tábuas com os 10 mandamentos. É uma alegação... Monumental. É tipo encontrar alguém numa caverna que diz guardar o Santo Graal. A reação natural é o ceticismo imediato, né? Claro, mas o monge conta a história com uma convicção impressionante. Ele narra a lenda etíope, que já é fascinante por si só. E como é essa lenda? Bom, segundo ele, tudo começa com a rainha de Sabá, que, na tradição deles, era uma monarca etíope. Ela viaja para Jerusalém para conhecer a sabedoria do rei Salomão. Uhum. Os dois têm um caso e dessa união nasce um filho, Menelik. Anos depois, o Menelik, já adulto, vai a Jerusalém conhecer o pai. E é na viagem de volta que o impossível acontece. Exatamente, o filho do sumo sacerdote de Israel, um jovem chamado Azarias, simplesmente rouba a arca do lugar mais sagrado do Templo de Salomão. Ele rouba a arca. Ele rouba e a leva embora com a comitiva do Menelik. E aqui tem um detalhe que eu acho genial na construção da lenda. Qual? Quando o Menelik descobre o roubo no meio da viagem, a reação dele não é de desespero, de precisamos devolver isso agora. Pelo contrário, ele interpreta aquilo como um sinal. Como a vontade de Deus. E entendi, como se Deus tivesse escolhido que o novo lar da arca deveria ser a Etiópia. Isso. Uma espécie de apropriação por direito divino. E o monge, contando essa história para o Hancock, é categórico. Ele bate o pé e diz: não é uma lenda, é história. Nossa, essa frase é forte. E para deixar tudo ainda mais misterioso, ele revela as regras do ofício de guardião, né? As regras são surreais. Ele vive em confinamento total, dentro de um complexo cercado, e é a única pessoa viva autorizada a ver a arca. A única. A única. Ele é nomeado para o cargo e fica ali até morrer. Quando ele morre, outro é escolhido. Ninguém mais entra, ninguém mais vê. E tem um detalhe que me deixou pensando muito. O monge conta que antigamente a arca saía em procissões, mas sempre coberta por muitas camadas de tecidos grossos. E o Hancock, como bom jornalista, pergunta o porquê, e a resposta muda tudo. O monge não diz que era para proteger a arca do povo, ele diz que era para proteger os leigos dela. Exatamente. A proteção não é para o objeto, é contra o objeto. Nossa, essa imagem é poderosa. Muito. De repente, a arca deixa de ser só uma relíquia, um tesouro, e passa a ser descrita como uma fonte de poder ativo, quase uma arma, algo perigoso, que emana uma força que pessoas comuns não suportariam. E para fechar com chave de ouro, o monge aponta para os obeliscos gigantescos de Axum, as estelas, e diz que elas foram erguidas com o poder da arca e fogo celestial. Nessa hora, o Hancock deve ter pensado:
Ok, esse senhor é simpático, mas... Completamente maluco. Com certeza. É uma alegação que desafia a física, a lógica, mas ao mesmo tempo a convicção dele, o cenário. Tudo cria uma atmosfera que torna difícil simplesmente descartar a história como delírio, né? Sem dúvida. Mas isso levanta uma questão óbvia. A gente está falando de um país no meio de uma guerra civil, um dos lugares mais perigosos do mundo na época. O que o escritor britânico estava fazendo lá? Não era exatamente um ponto turístico. Pois é, não faz sentido à primeira vista. E o livro explica esse ponto que é crucial. O Hancock estava na Etiópia a trabalho, mas não era um trabalho jornalístico qualquer. Ah, é? Ele tinha um contrato com o próprio governo ditatorial do Mengistu Haile Mariam para produzir um livro de luxo, um coffee table book sobre a história e as belezas da Etiópia. Um livro de propaganda, basicamente. Essencialmente, sim. Ele mesmo admite no texto, anos depois, que se arrependeu profundamente. Foi uma espécie de pacto com o diabo, sabe? Entendi. Mas foi justamente esse pacto que deu a ele um passe livre. Ele tinha salvo-conduto, acesso a lugares que eram absolutamente proibidos, incluindo a cidade sitiada de Axum. E a descrição da viagem para chegar lá já é um capítulo à parte. Ele pega um voo de Asmara, que na época estava lotada de conselheiros militares soviéticos e cubanos. Sim, no aeroporto ele encontra os pilotos. Eram pilotos zambianos, contratados para fazer voos de evacuação médica, e o livro descreve esses homens como completamente traumatizados. Eles contam histórias de terror, né? Sim, de pousar e decolar em Axum sob fogo constante dos rebeldes da TPLF. A pista de pouso ficava num vale cercado por colinas, e os rebeldes ficavam ali, atinando em tudo que se movia. E a manobra de pouso que ele narra é de filme. O avião não faz uma aproximação normal. Ele chega em alta altitude e mergulha numa espiral apertada, um parafuso, para descer o mais rápido possível. Cara, imagina o estômago. Você está indo investigar uma lenda bíblica enquanto seu avião está literalmente despencando em espiral para não ser abatido. É uma loucura. E o mais doido é que durante esse voo aterrorizante, o Hancock está lendo sobre a história de Axum. Ele descobre que a cidade não era um vilarejo qualquer. Foi a capital de um império poderosíssimo que rivalizava com Roma e Pérsia. Então, essa grandeza histórica do lugar acaba dando um peso inesperado para a lenda, não é? Não é uma história contada no meio do nada. É uma história ancorada num lugar que de fato já foi o centro do mundo. Sem dúvida, cria uma tensão fascinante. De um lado, a realidade brutal da guerra, do outro, as ruínas de um passado glorioso, e uma lenda que soa fantástica demais para ser verdade. Chegando lá, a visita pelos sítios arqueológicos parece, num primeiro momento, até reforçar a lenda. Ele visita as ruínas do que é chamado de Palácio da Rainha de Sabá. Embora a arqueologia moderna diga que essa construção é bem mais recente, tipo uns 1000 anos depois da época de Sabá. Mas o nome tem um poder imenso, né? Claro, e depois ele vai ao Parque das Estelas, o lugar dos obeliscos. E a descrição é de cair o queixo. São monólitos gigantescos. Um deles, que está caído, teria mais de 33 metros de altura e pesaria umas 500 toneladas. Esculpido para parecer um prédio de 13 andares. É uma escala sobre-humana. Você olha para aquilo e a história do monge sobre fogo celestial talvez não soe tão absurdo. Pois é, o ambiente te seduz. Mas é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. No capítulo seguinte, Desencanto, a empolgação inicial começa a evaporar. A gente sai do campo da lenda e entra no mundo frio da academia. E essa mudança de maré tem nome e sobrenome. Professor Richard Pankhurst. De volta à capital Addis Abeba, o Hancock entrevista esse que era um dos maiores especialistas em Etiópia. E ele chega como um trator, demolindo os pilares da lenda. Primeiro, o argumento geográfico. Pankhurst explica que, para a maioria dos historiadores sérios, a terra natal da Rainha de Sabá era muito provavelmente no sul da Arábia, hoje o Iêmen, não na Etiópia. Isso já abala a base da história, mas o golpe fatal é outro. É o anacronismo.
Exato. É uma questão de calendário. Simples assim. Pankhurst explica que todas as evidências arqueológicas mostram que a cidade de Axum, como um grande centro, só foi fundada por volta de 300 ou 200 a.C. E o rei Salomão viveu por volta de 950 a.C. Ou seja, A conta não fecha. não tem como fechar. A cidade de Axum simplesmente não existia na época em que o Menelik supostamente levou a arca para lá. Há um vão de quase 800 anos entre os eventos. É um checkmate lógico. E a partir desse balde de água fria, o desencanto do autor só acelera. Ele descobre a tradição dos tabotes. Que são réplicas da arca ou das tábuas que existem em literalmente todas as milhares de igrejas ortodoxas da Etiópia. O que, por um lado, mostra a importância da arca na fé deles. Mas para um investigador cético, a ideia de milhares de cópias por aí começa a banalizar o conceito de um artefato único, sabe? Claro, o prego final no caixão da lenda vem meses depois, bem longe dali. Sim, em Londres, no acervo do Museu Britânico. Hancock consegue uma permissão para ver alguns tabotes que foram levados para a Inglaterra no século XIX. E ali, ele finalmente vê o que são esses objetos sagrados. E o que ele encontra? Simples placas retangulares de madeira. Algumas de pedra com inscrições, ele as descreve no livro como patéticas. A lógica dele, naquele momento, é brutal e direta. Qual é o raciocínio dele? Ele pensa, se essas plaquinhas de madeira são as réplicas, então o objeto original, trancado em Axum, também deve ser só uma placa de madeira um pouco mais antiga. Não pode ser a Arca da Aliança grandiosa e temível da Bíblia. Para ele, o mistério estava resolvido. A lenda desmascarada. Caso encerrado. Exato. E é assim que essa primeira parte do livro termina, com uma jornada que faz um arco perfeito. Começa com uma alegação extraordinária, passa por uma aventura e termina numa investigação racional que aparentemente refuta tudo. O autor se sente desencantado, enganado. Só que não é o fim. E ele usa uma frase brilhante para fechar essa sessão, que é o gancho perfeito. Ele escreve que, depois de tudo, pensou: então é o fim disso. Uhum. E logo em seguida ele completa: eu não poderia estar mais enganado. E é exatamente nesse ponto que a gente vai parar por hoje. Porque essa sensação de caso encerrado foi temporária. Na nossa próxima análise, vamos ver como, anos depois, a investigação do Hancock é reaberta e toma um rumo completamente inesperado. Fica a pergunta no ar para a gente pensar até lá. O que poderia ser tão convincente a ponto de fazer alguém reabrir uma investigação que já foi tão claramente desmentida pelos fatos? O que acontece quando uma lenda se recusa a morrer, mesmo quando a razão já assinou seu atestado de óbito? Seguimos na análise e vamos falar agora sobre como a nossa busca, que começou lá nas terras altas da Etiópia, dá uma guinada, assim, radical. Uma guinada em tanto. A gente está saltando no tempo e no espaço. Saímos de 1983 e aterrissamos na Europa 6 anos depois, em 1989. Exato. E o que parecia ser uma lenda puramente africana, de repente, puf, revela um eco surpreendente do outro lado do mundo. E que eco, né? Porque ele conecta duas relíquias que, assim, à primeira vista não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Nada a ver. De um lado você tem a Arca da Aliança, o coração do Antigo Testamento da tradição judaica. Certo. E do outro, o Santo Graal, o objeto, sei lá, mais cobiçado das lendas medievais europeias. Dos romances de cavalaria. Isso. E as fontes que a gente está analisando agora, elas propõem uma tese muito audaciosa. Que seria? Para os dois, mas essa conexão é a chave que aponta de volta para a Etiópia. Tá, uma conexão entre a arca e o grau. De cara já soa como um roteiro de filme, uma teoria da conspiração. Onde que as fontes começam a construir um argumento sólido para isso? Qual é a primeira pista, digamos, física? A primeira peça desse quebra-cabeça está literalmente esculpida em pedra. Onde? Na fachada da Catedral de Chartres, na França. Numa das colunas do pórtico tem umas esculturas bem enigmáticas. Uma delas mostra uma caixa. A arca. Muito parecida com as descrições da Arca da Aliança, sim, sendo levada numa carroça de bois. Ok.
uma representação da arca numa catedral francesa. Até aí, tudo bem, faz parte da iconografia cristã, mas imagino que tem um porém. Tem, e é um grande porém. Abaixo da cena tem uma inscrição em latim. Que diz o quê? Ique amititor archa cederis. Meu latim não tá dos melhores. O que isso significa? A tradução é algo como aqui se perde a Arca da Aliança. Ou talvez, aqui a Arca da Aliança é escondida. Uau! Isso não é sutil. É quase um outdoor medieval dizendo tem um segredo aqui. Exatamente. E a coisa fica mais intrigante. Bem ao lado, na mesma coluna, tem outra estátua. A do sacerdote rei Melquisedeque. Certo. E ele está segurando um cálice. Mas não é um cálice vazio. Dentro dele tem um objeto, meio cilíndrico, bem distinto. E o que seria esse objeto? Um guia de turismo da época que o autor da fonte consultou identificava o cálice como o Santo Graal e o objeto dentro dele como uma pedra. Uma pedra? Isso. E esse é o detalhe fundamental, porque a imagem que todo mundo tem do Graal é a de uma taça, um copo. O da última ceia. Exato. Mas aqui em Chartres a representação é outra. É um recipiente que guarda uma pedra sagrada. Uma pedra. Essa imagem de uma pedra como o Graal, ela aparece em outros lugares. Ou é só uma coisa de Chartres? Ela aparece, e não é em qualquer lugar. É na fonte literária mais antiga e talvez mais importante sobre o Graal. Qual? O poema épico alemão do século XIII, Parzival, de Wolfram von Eschenbach. Ah, claro. Na versão dele, o Graal não é uma taça. Ele diz com todas as letras, é uma pedra com poderes milagrosos. Espera um pouco. Então a gente tem uma escultura do século XII em Chartres mostrando o Graal como um recipiente com uma pedra. Uhum. E um poema alemão da mesma época descrevendo o Graal como uma pedra. É muita coincidência, né? Parece que eles estavam lendo o mesmo roteiro. E é aí que a fonte joga a hipótese que muda tudo. E se a escultura e o poema não forem obras de artes independentes? E se forem? E se forem parte da mesma mensagem, um tipo de mapa do tesouro criptografado? Que loucura! Um código que sugere que a arca perdida não estava tão perdida assim, e que o Santo Graal era, na verdade, a pista para encontrá-la. Um criptograma espalhado pela arte e literatura da Europa. É uma ideia fascinante, mas ainda parece um salto muito grande para ligar tudo isso à Etiópia. A ligação final, o que amarra tudo, é o simbolismo da própria catedral. Chartres é dedicada à Virgem Maria. Certo. E na teologia medieval, Maria era associada simbolicamente às duas relíquias. Ela era a Arca Foderis, a Arca da Aliança, por ter carregado Jesus, a nova aliança. Entendi. E também era o Vas Spirituale, o vaso espiritual, uma alusão clara ao grau. Ela é o recipiente sagrado. Então, se Maria é simbolicamente a arca, e Maria também é simbolicamente o grau, talvez, num nível mais esotérico, a arca e o grau sejam, na verdade, a mesma coisa. Ou um código para o outro. Exatamente. Talvez Santo Grau tenha sido usado como um nome código para a Arca da Aliança. E é com essa premissa que as fontes tentam decodificar o poema Parzival. Certo, vamos quebrar essa ideia então. A proposta é ler Parzival não como ficção, mas como um documento cifrado. Isso. Que o autor Wolfram von Eschenbach usou a história de cavaleiros para esconder um segredo histórico sobre o paradeiro da arca. Isso é bem ousado. As fontes dão alguma prova para essa troca de nomes? Dão, sim. E as semelhanças entre a descrição do grau pedra de Wolfram e as descrições da arca em textos bíblicos e judaicos antigos são, para dizer o mínimo, surpreendentes. Quantas? São pelo menos 6 paralelos muito, muito específicos. Ok, vamos a eles. Qual o primeiro? A escrita celestial. Wolfram diz que, de tempos em tempos, uma mensagem divina aparecia escrita na superfície da pedra do grau. Sei. Ditando regras, nomeando guardiões, e são um eco direto das tábuas da lei dentro da arca que foram, segundo a Bíblia, escritas pelo dedo de Deus. Interessante. Um objeto que recebe mensagens do céu.
Qual o segundo ponto? O poder oracular. Os dois funcionavam como um meio de comunicação com o divino, Um telefone para Deus. basicamente. A Bíblia descreve a arca falando, dando orientações. No poema, o Graal também se comunica, responde perguntas, revela o futuro. Certo, comunicação divina. E o terceiro? Ah, esse é fascinante. O peso do pecado. Como assim? O Wolfram escreve que a pedra do Graal se tornava tão pesada que um pecador não conseguia levantá-la. Ok. E existe uma lenda judaica, um Midrash, que conta que quando Moisés desceu do Sinai e viu o povo adorando o bezerro de ouro, as tábuas da lei, que até então eram leves, de repente ficaram insuportavelmente pesadas nas mãos dele, por causa do pecado do povo. Nossa, essa correspondência é muito específica. Não é uma coisa genérica, tipo, ambos são sagrados. A ideia de um objeto físico ganhando peso por causa de um conceito moral é um detalhe muito particular para ser só coincidência. Exatamente. O quarto paralelo é a origem celestial. O Graal é descrito como uma pedra que caiu do céu, Da coroa de Lúcifer, né? e isso durante a Batalha Celestial. E embora a Bíblia diga que as tábuas foram cortadas da montanha, algumas interpretações acadêmicas citadas na fonte levantam a hipótese de que elas poderiam ser fragmentos de um meteorito, um objeto que literalmente caiu do céu. Que loucura. Ok, o que mais? A luz sobrenatural. Os dois emitiam uma luz intensa. O Graal de Wolfram irradiava uma luz tão forte que ofuscava todo o resto. Certo. E fontes do Talmud dizem que o Santo dos Santos, onde a arca ficava, era escuro, mas o sumo sacerdote se guiava pela luz que a própria arca emitia. E o último ponto? Sem ciência e escolha. O objeto tinha vontade própria? Parecia ter. O Graal só podia ser achado por quem fosse convocado por Deus, escolhido pela relíquia. E isso bate direto com a lenda nacional etíope, o Quebra-Nagast, que diz que a arca não foi roubada. Ela escolheu ir embora. Ela escolheu seguir o príncipe Menelik para a Etiópia. É como se o objeto tivesse agência, uma vontade. 6 paralelos tão específicos. Realmente, a hipótese de ser um código começa a parecer bem menos maluca. Mas isso me leva a uma pergunta óbvia. Qual? Quem? Quem teria criado um código tão elaborado e por quê? Quem teria o conhecimento, os recursos e a motivação para espalhar essas pistas pela Europa? A fonte aponta diretamente para uma organização. Deixa eu adivinhar. Os Templários. Os Cavaleiros Templários. Tinha que ser. Mas tem alguma conexão real ou é só especulação? A conexão é explícita. O próprio Wolfram von Weichenbach, no Parzival, ele diz que os guardiões do Santo Graal são cavaleiros chamados Templazing. Templazing. Templários. É quase o mesmo nome. É muito parecido. E, mais importante, a sede original dos Templários, fundada lá em 1119, era no Monte do Templo, em Jerusalém. Exatamente o último lugar onde a Arca da Aliança foi vista. Exato. E a teoria é que eles não estavam lá só para proteger peregrinos, como diz a história oficial. A teoria que a fonte defende é que a missão secreta deles era outra: escavar o Monte do Templo. Eles estariam agindo com base em lendas judaicas de que a arca foi escondida em túneis sob o templo pouco antes da invasão da Babilônia. E eles passaram quase uma década lá, cavando. Tá, então os Templários cavaram por quase 10 anos e não acharam nada. Fim da história. Desistiram. Longe disso. Eles não desistiram da busca. Eles só mudaram o CEP da procura. E foram para onde? Para a Etiópia. O interesse europeu na época estava crescendo por causa da lenda do Preste João, um rei cristão superpoderoso no Oriente. E, ao mesmo tempo, tinha um príncipe etíope exilado, um tal de Lalibela, morando em Jerusalém. Ele ficou lá por 25 anos. E os Templários teriam feito contato com ele ali. Essa é a hipótese central. Em 1185, quando Lalibela voltou para a Etiópia para tomar o trono, um grupo de Templários teria ido com ele. Qual seria o acordo? A gente te ajuda a virar rei e você nos dá acesso para procurar a arca no seu reino. Nossa, mas isso é uma afirmação bem ousada. Tem alguma evidência que suporte essa ideia de uma aliança secreta entre Lalibela e os Templários?
A evidência é circunstancial, mas é forte. O principal argumento são as famosas igrejas de Lalibela. Acho que são escavadas na rocha. Essas mesmas são uma maravilha da engenharia, mas a arquitetura delas não tem precedente nenhum na história étiope. A pergunta sempre foi: como eles fizeram aquilo? E qual a resposta que a fonte propõe? Uma tradição local, que foi registrada séculos depois por um padre português, dizia que as igrejas foram construídas por homens brancos. E para fechar, no teto de uma das igrejas, a Beta Marian, acharam pinturas de cruzes idênticas à Croapatê, a Cruz Pátia. O símbolo dos templários. O emblema oficial dos Cavaleiros Templários. Para os pesquisadores da fonte, isso não é coincidência, é uma assinatura. Poderoso, mas ainda circunstancial. Quer dizer, uma tradição oral e um desenho. Isso é suficiente para reescrever a história? Tinha os tabotes, sabe? As réplicas da arca nas igrejas etíopes. Sim, eles são placas de pedra, não caixas. Sempre pareceu uma contradição. Exato, mas se a arca foi o alvo de uma busca templária ligada ao grau pedra, faz todo sentido. Os tabotes não representam a arca caixa. Eles representam o conteúdo, as tábuas da lei, as pedras. Exatamente. A tradição do tabote, na verdade, reforça a conexão. Faz sentido. E essa teoria também joga uma luz diferente sobre o fim trágico dos templários, né? A prisão em massa, as acusações. Joga uma luz dramática. A cronologia é muito suspeita. Em 1306, uma embaixada etíope, a primeira do tipo, chega na Europa e visita o Papa Clemente V em Avignon. Ok. Apenas um ano depois, na famosa sexta-feira 13 de outubro de 1307, o Papa e o rei da França mandam prender todos os templários do reino de uma vez só. É um intervalo de tempo muito curto. A especulação na fonte é que a embaixada etíope pode ter alertado o Papa. Alertado sobre o quê? Sobre um suposto plano dos templários de finalmente levar a arca da Etiópia para a Europa. O que lhes daria um poder Imenso. Eles teriam a relíquia mais sagrada da cristandade. Seriam mais poderosos que o Papa, que qualquer rei. Viraram uma ameaça inaceitável. E a resposta foi a aniquilação. Uma aniquilação que não foi completa, a ordem sobreviveu de alguma forma, e a busca pela arca, ela continuou. Segundo a fonte, a busca nunca parou. Ela continuou através de duas linhagens que herdaram a tradição templária. A primeira, em Portugal. Certo. Dom Henrique demonstrou um interesse absolutamente obsessivo pela Etiópia por séculos. E a segunda linhagem? A Escócia. Muitos templários que fugiram da França teriam se refugiado lá, e acredita-se que esses cavaleiros fugitivos foram fundamentais na formação da maçonaria. A busca pela arca teria se tornado uma missão secreta dentro da maçonaria. Me dá um exemplo. Um exemplo fascinante é o do explorador escocês do século XVIII, James Bruce. Famoso por ter procurado a nascente do Nilo Azul. Exato. Mas a fonte revela que Bruce era um maçom de alto grau, de um rito com fortes tradições templárias. Então, aquela expedição caríssima e perigosa para o coração da Etiópia Pode não ter sido só geográfica. pode ter sido uma fachada para a missão de verdade, continuar a busca secular dos templários pela Arca da Aliança. Que loucura pensar nisso. Uma caça ao tesouro que atravessa um milênio, passando de uma organização para outra em segredo. Então, para recapitular a jornada desta análise, a gente começou com uma inscrição numa catedral francesa. Passamos para um poema épico alemão e isso nos levou a uma suposta conspiração de séculos orquestrada por monges guerreiros para codificar o paradeiro da arca. Exato. A conclusão principal e sem dúvida provocadora que as fontes apresentam é que a maior lenda da cavalaria europeia, o Santo Graal, pode não ser um mito original. Ele seria um criptograma. Um criptograma deliberado. Um mapa do tesouro literário e arquitetônico criado pelos templários para preservar o segredo de que a Arca da Aliança estaria segura na Etiópia. O que nos deixa com uma reflexão final, então. Se um segredo desse tamanho pode estar escondido à vista de todos, na arte de uma catedral, nas páginas de um poema por quase 1000 anos,
que outros segredos da história podem estar ocultos, esperando para serem decifrados, nas histórias que a gente acredita conhecer tão bem. Na sequência, vamos analisar a próxima parte do livro. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre o retorno à Etiópia. Depois de um período de ceticismo, as fontes que estamos analisando mostram que uma nova investigação, dessa vez sobre os Cavaleiros Templários, acaba reacendendo a chama da busca pela Arca da Aliança. Isso. O autor volta à Etiópia em 1989, agora com uma convicção assim renovada. Só que o país que ele encontra é um caos total. Um caos completo. É o auge da guerra civil contra o regime do Mengistu. E Aksum, a cidade sagrada que é o centro de toda a lenda, está completamente isolada. Nas mãos dos rebeldes, né? Exatamente. Nas mãos da Frente de Libertação do Povo Tigrei. Ir para lá era simplesmente impossível. A busca parecia que ia terminar antes mesmo de começar. Nossa, e aí, o que acontece? Aí que surge uma pista nova de uma fonte bem inesperada em Londres. E que pista é essa? A informação vem de um arquimandrita etíope, que é uma espécie de abade sênior, um cargo de alta patente na Igreja Ortodoxa, e ele sugere algo que faz todo sentido. Que seria? Em tempos de crise, talvez a arca não esteja em Aksum. Ele lembra que a própria história etíope registra pelo menos 2 ocasiões em que a relíquia foi removida de lá para ser protegida. Sim, uma no século X, por causa da rainha judia Gudit, e outra no século XVI, para salvá-la de invasores muçulmanos. Isso mesmo, então, com uma guerra civil acontecendo, a chance de terem feito isso de novo era altíssima. É um precedente histórico, claro. E para onde ela teria sido levada nessas outras vezes? Nos 2 casos, ela foi levada para ilhas remotas em lagos, que funcionavam como fortalezas naturais. Com base nisso, a investigação define 2 novos alvos, sabe? 2 possíveis esconderijos. Exato, o Lago Tana, no norte, e o Lago Svai, mais ao sul. A estratégia muda completamente. Em vez de tentar o impossível, que era chegar em Aksum, a missão passa a ser verificar esses locais. Certo, então a teoria é que a arca pode ter sido movida. Isso abre um leque de possibilidades. Por onde eles começam a procurar? Eles começam pelo mais difícil e perigoso, o Lago Tana no norte, já bem próximo da zona de conflito. A primeira visita é uma ilha monástica chamada Dagastéfanos. E, nossa, a recepção não podia ser pior. Sério. A fonte descreve o sacerdote local como super evasivo, desinteressado. Ele nega saber qualquer coisa e parece mais preocupado em conseguir dinheiro. Que balde de água fria. A viagem mal começa e a primeira tentativa já parece um beco sem saída, com aquela sensação de que o sujeito ou tá mentindo ou só quer se aproveitar, né? Exatamente essa sensação, uma frustração total. Mas é aí que acontece uma daquelas viradas, tipo, quase de filme. Ah, é? Um outro monge, descrito como muito mais humilde, quase um mendigo, se aproxima e dá uma dica meio enigmática. Ele diz: vá para Tana Kirkos. Lá você aprenderá algo importante sobre a arca. Tana Kirkos. E eles encontram algo. O que era tão importante lá? Eles encontram um sacerdote chamado Menhir Fisserra, que conta uma história que, assim, ninguém de fora daquela pequena comunidade jamais tinha ouvido. E qual era a história? Ele confirma que a arca esteve sim em Tana Kirkos, mas, e aqui está o ponto crucial, não foi um esconderijo recente por causa da guerra. Segundo a tradição oral da ilha, Tana Kirkos foi o primeiro lugar onde a arca ficou guardada quando chegou à Etiópia. Peraí, isso é uma reviravolta gigantesca, porque a maior crítica, o maior furo na lenda etíope sempre foi o anacronismo, certo? Os céticos sempre argumentaram, e com razão, que a cidade de Ashum nem existia na época do rei Salomão. Como a arca poderia ter ido para lá? Precisamente. E, de repente, esse sacerdote, numa ilha remota, oferece a peça que faltava no quebra-cabeça. A tradição dele resolve essa inconsistência. Como assim? A arca não foi para Ashum logo de cara. Trazida de Jerusalém por Menelik, ela teria ficado primeiro em Tana Kirkos por 800 anos,
guardada numa tenda, seguindo os rituais judaicos da época. 800 anos? Isso. Só foi transferida para Ashur muito mais tarde, por volta de 330 d.C., quando o reino se converteu ao cristianismo. De repente, a lenda se torna historicamente plausível. Isso muda tudo, mas ainda assim é uma tradição oral. Tinha alguma evidência física para apoiar uma alegação tão extraordinária? Sim, e essa é a parte mais impressionante. O sacerdote leva a equipe até o topo de um penhasco na ilha e mostra 3 antigos pilares de pedra. Ele explica que aquelas pedras eram usadas para sacrifícios de sangue, um ritual tipicamente judaico pré-cristão. Ok, mas para um leigo são só pedras antigas. O que fez o historiador que acompanhava a expedição acreditar que aquilo era genuíno e não só uma história para impressionar? É uma ótima pergunta. O historiador analisou o tipo de desgaste, o formato, a patina acumulada. Eram claramente feitas com ferramentas primitivas e mostravam séculos, talvez milênios, de exposição ao tempo. Seria quase impossível de falsificar. Entendi. Aquilo deu uma credibilidade enorme à história do sacerdote. A frustração do início da viagem se transformou num otimismo renovado, sabe? Agora baseado em algo concreto. Essa descoberta em Tana-Kirkos é fundamental porque corrige a cronologia da lenda, mas também confirma que a arca não está lá agora. Então a busca pelo paradeiro atual continua. Qual era a outra opção de esconderijo? A outra opção era o Lago Zuai, ao sul da capital Addis Abeba. A equipe vai para lá e logo de cara encontra outra curiosidade. Qual? Na ilha de De Brasil, os monges falam tigrinha, a língua de Aksum, lá do norte do país. Uma conexão cultural e linguística fortíssima, apesar de estarem a centenas de quilômetros de distância. Isso por si só já é uma pista, né? Sugere uma migração ou uma ligação histórica muito forte. E o que o sacerdote-chefe de lá disse? O sacerdote-chefe Abba Gebra Christus confirma a segunda tradição. Ele diz, sem hesitar, que a arca foi sim levada para a ilha dele para ser protegida da rainha Gudit no século X. Ele é muito específico, diz que ela ficou lá por exatamente 72 anos e depois foi devolvida a Aksum. E na opinião dele, apesar da guerra, ela ainda estaria em Aksum. Até aí parece mais uma confirmação histórica. Onde que entra o mistério que as fontes mencionam? O mistério surge quando o sacerdote menciona a prova. Ele conta que a igreja da ilha possuía um livro antigo que narrava em detalhes toda a estadia da arca por lá. Certo. No entanto, ele afirma que, uns 20 anos antes da visita, um homem desconhecido apareceu na ilha, pediu para ver o livro, recortou as páginas com a história da arca e simplesmente desapareceu com elas. Páginas arrancadas de um livro antigo. Isso soa quase conveniente demais. Uma desculpa perfeita para não ter que mostrar a prova. É exatamente essa sensação que a fonte descreve, uma ambiguidade enlouquecedora. Por um lado, a história se encaixa, por outro, parece uma desculpa. E eles pressionaram para ver o livro, sim, mas quando a equipe insiste para ver o livro danificado, o sacerdote fica evasivo, muda de assunto, a fonte usa uma metáfora perfeita. É como perseguir um fantasma num labirinto. A pista é real o suficiente para te manter na busca, mas ela se desfaz no ar quando você tenta agarrá-la. Nossa, que frustrante. Total, Ara. A arca não está em nenhum desses esconderijos atualmente. Mas as viagens não foram em vão, certo? De forma alguma. Foram cruciais para preencher lacunas na história da jornada da arca dentro da Etiópia. Mas todos os caminhos, todas as tradições orais continuam apontando para o mesmo lugar, Aksum. Então, depois de tudo isso, o resultado prático é que Aksum continua sendo o foco, mas também continua sendo um lugar impossível de se alcançar por causa da guerra. O que se faz numa situação dessas? Desiste. A decisão tomada foi engenhosa. Em vez de desistir, o autor decide fazer o que a fonte chama de ensaio geral. Ele planeja ir para Aksum no ano seguinte, em 1991. Mas antes, em janeiro de 1990, ele vai para Gondar. Gondar. Isso. Gondar era uma antiga capital imperial e o ponto mais próximo de Aksum ainda sob controle do governo. O objetivo era assistir ao festival do Tinkat. O que exatamente é o Tinkat e por que observar essa cerimônia seria tão importante a ponto de ser um ensaio geral?
O Tinkat é a celebração do batismo de Cristo, a festa mais importante do calendário da Igreja Ortodoxa Etíope. E o ponto central do festival são as procissões dos tabots. Tabots, que são as réplicas da arca? Exato. Cada igreja na Etiópia tem um tabot, que é uma réplica consagrada das tábuas da lei e que, por extensão, representa a própria arca. Durante o Tinkat, todos os tabots da cidade são levados em procissão, cobertos por tecidos ricos, acompanhados por uma multidão em festa. Imagino a cena. E como foi essa experiência em Gondar? A descrição é fascinante. A vigília noturna, a música tocada com instrumentos arcaicos como sistros e tambores, que são mencionados diretamente no Velho Testamento. Incrível! E principalmente a dança dos sacerdotes. Eles entram numa espécie de êxtase, um fervor que remete a rituais de milhares de anos. A sensação descrita é a de uma viagem no tempo, de testemunhar algo de uma antiguidade profunda e visceral. Dá para imaginar o poder disso. Ver milhares de pessoas com essa devoção toda. Não por uma simples réplica, mas pelo que ela representa. A fonte descreve como isso mudou a perspectiva do autor. Mudou completamente. Observar a forma como a multidão e os sacerdotes tratavam aqueles tabots, não como símbolos, mas como objetos de imenso poder e santidade real, solidificou uma convicção. Qual convicção? A lógica que se forma ali, de forma emocional e intuitiva, um povo não manteria uma tradição tão central, tão poderosa e tão fervorosa por quase 2 milênios se o objeto original, a fonte de toda essa veneração, não estivesse presente em algum lugar do país. Então a devoção em torno das cópias era a maior evidência da existência do original. Exatamente. O ensaio em Gondar elimina as últimas dúvidas que poderiam existir. A crença que antes era intelectual, baseada em pesquisa, se torna uma certeza quase visceral. Se eles tratam as réplicas assim, o que não fariam para proteger a verdadeira? É impressionante como o que pareciam ser desvios nessa jornada, como as viagens aos lagos, acabaram, na verdade, reforçando a tese principal de maneiras inesperadas. Sem dúvida. A história de Tana Kirkos consertou a cronologia. E o mistério em Zhuai, apesar de frustrante, só aumentou a aura de segredo e proteção em torno da arca. Cada peça do quebra-cabeça, e mesmo as mais confusas, foi importante. Com certeza. A busca pelo paradeiro atual se transformou numa investigação da história secreta da arca dentro da própria Etiópia. Sem Tana Kirkos, a lenda não faria sentido. Sem Debra Zion, não haveria um precedente histórico tão claro para a remoção da arca em tempos de crise. A essa altura, então, a certeza dele é absoluta. A arca está em Axum, e a experiência em Gondar serviu como a preparação espiritual e psicológica para o que viria a seguir. A parte mais perigosa da missão. E é interessante notar como a busca nesse ponto deixa de ser puramente acadêmica ou jornalística, né? Ela se torna também um ato de fé. A convicção do autor na presença da arca em Axum se torna tão forte quanto dos próprios etíopes, e essa convicção que vai impulsioná-lo a entrar no território inimigo. A jornada até Axum, em meio a uma zona de guerra, é o próximo passo inevitável. Na sequência, analisaremos a próxima parte desta investigação, a perigosa viagem para o coração do conflito. Continuando, vamos falar agora sobre a quarta parte do livro, Egito 1989-90, um instrumento monstruoso. E aqui, olha, a chave vira de um jeito impressionante. Até este ponto, a grande pergunta que guiava a investigação era onde a Arca da Aliança poderia estar. Mas agora, a análise mergulha em algo muito mais fundamental e, sinceramente, muito mais provocador. O que, afinal de contas, era a arca? A tese central que o autor vai defender aqui é ousada, a de que a arca não era só um objeto de fé, mas um dispositivo funcional, poderoso, um instrumento monstruoso, e que as pistas para entender sua origem e seus segredos estão enterradas nas areias do Antigo Egito. E faz todo sentido começar pelo Egito. Para a gente entender um objeto tão complexo como a arca, não tem jeito, a gente precisa olhar para o lugar onde seus criadores viviam. A arca foi construída por Moisés e pelos israelitas assim que eles saíram do Egito, onde, segundo a tradição, eles passaram 400 anos.
Eles estavam completamente imersos naquela cultura, né? Então, se a arca tinha mesmo os poderes incríveis que a Bíblia descreve, o conhecimento para construí-la não surgiu do nada. Teria que estar conectado de alguma forma à ciência e à tecnologia da civilização mais avançada daquela época. Ok, vamos analisar isso. O autor começa colocando 3 cartas na mesa. 3 possibilidades para explicar os poderes da arca. A primeira é a tradicional. O Antigo Testamento está literalmente correto e a arca era um canal para a energia de Deus. A segunda é a visão cética. O Antigo Testamento está errado e tudo não passou de uma gigantesca alucinação coletiva, um mito que se perpetuou por séculos. Duas visões bem opostas. Fé pura contra descrença total. Exato. Mas aí ele propõe uma terceira via, que é o caminho que ele decide explorar. E se a arca não fosse nem divina, nem uma alucinação? E se fosse um dispositivo, uma máquina construída por mãos humanas, mas com base em um conhecimento técnico, uma ciência antiga que nós simplesmente perdemos? Mas espera um pouco. Essa segunda opção de alucinação coletiva me parece um pouco simplista demais, não? Quer dizer, como uma alucinação se sustenta por séculos a ponto de se tornar o pilar de uma religião inteira com relatos tão consistentes de seus efeitos? É um ótimo ponto, porque é justamente a fragilidade dessa segunda opção que dá força para a terceira. Uma alucinação não explica por que inimigos dos israelitas como os filisteus também relataram ter sofrido com os poderes da arca quando a capturaram. Eles não compartilhavam da mesma fé ou do mesmo delírio coletivo, sabe? A alucinação teria que ser contagiosa entre culturas diferentes. É aí que a hipótese de um dispositivo físico com efeitos reais e mensuráveis começa a parecer mais plausível do que a ideia de um delírio em massa. Certo. E essa terceira via, a da tecnologia perdida, começa a ganhar corpo de verdade quando o autor vai ao Museu do Cairo. Ele está no meio da coleção do túmulo de Tutancâmon, que foi faraó mais ou menos um século antes de Moisés, e ele se depara com dezenas de caixas, arcas e baús. Mas o que chama a atenção dele é o conjunto de 4 santuários de madeira que envolviam o sarcófago do faraó. A descrição é de arrepiar. E a descrição é a chave de tudo. Esses santuários eram feitos de madeira e completamente folheados a ouro por dentro e por fora. É exatamente a mesma especificação técnica, palavra por palavra, que a Bíblia usa para descrever a Arca da Aliança. De repente, a construção da arca deixa de ser um evento único, quase mágico, e passa a ser, bem, um trabalho de marcenaria e ourivesaria de altíssimo nível, mas totalmente compatível com a tecnologia egípcia da época. Então, peraí. A gente não está falando de um milagre de construção, mas de artesanato de ponta que já era tipo padrão de fábrica na corte do faraó. Isso muda completamente a perspectiva. A planta divina que Moisés supostamente recebeu no Monte Sinai poderia, na verdade, ser um projeto de engenharia egípcia. Precisamente. O que é fascinante aqui é como essa evidência arqueológica não contradiz a narrativa bíblica, mas a âncora em uma realidade material. A questão não é mais como Deus fez isso, mas sim como eles fizeram isso, com o conhecimento que tinham. Isso desloca a arca do reino do puramente sobrenatural para o reino da tecnologia antiga. Uma tecnologia tão avançada para a época que para os povos vizinhos pareceria magia ou poder divino. Ok, a construção parece plausível no contexto egípcio. Mas e o ritual? A forma como a arca era carregada, venerada? Isso também tem paralelo no Egito? É aqui que a coisa fica ainda mais impressionante. Durante uma visita ao templo de Luxor, o autor encontra relevos gigantescos que retratam o Festival de Apet, uma das maiores cerimônias religiosas do Egito, encomendada por Tutancâmon. E a cena que ele vê gravada na pedra é incrivelmente familiar. Ele descreve uma grande procissão com os sacerdotes carregando nos ombros um objeto sagrado. Uma espécie de arca em formato de barco. Exato. No meio de uma multidão em completo êxtase, com música e dança. Nossa, peraí.
Então a cena que ele testemunhou pessoalmente na Etiópia durante o festival do Tincan, com pessoas de verdade em pleno século XX adorando as réplicas da arca, essa cena estava basicamente desenhada numa parede de mais de 3.000 anos em Luxor. Isso é de arrepiar. É como se um ritual tivesse sido congelado no tempo. Exatamente. A semelhança é gritante. A adoração da arca, o delírio da multidão, a dança, os instrumentos, tudo ecoa o que está gravado nas paredes do templo egípcio. Isso sugere uma linhagem de prática ritual que atravessou milênios, do Egito dos faraós até a Etiópia cristã de hoje. É uma continuidade cultural espantosa. E o autor encontra mais uma conexão, dessa vez na linguagem, certo? Nos nomes. Sim, e é uma conexão fonética muito forte para ser ignorada. O nome egípcio para o gigantesco complexo de templos de Luxor e Karnak era Tapet. O termo que os etíopes usam até hoje para suas réplicas da arca é Tabote. E no hebraico antigo, a palavra usada para descrever arcas em formato de barco, como a Arca de Noé, é Tebá. Tapete, tabote, tebá. A ressonância entre as palavras é evidente. Pois é. O que é fascinante porque isso nos leva direto ao Quebra Nagast, a grande saga nacional da Etiópia, escrita séculos depois. E lá está descrito que a arca é como o ventre de um navio. Então essa memória da arca-barco não só sobreviveu por milênios, como se tornou parte central da identidade de uma nação inteira. Exato. Então, o que temos até agora? Temos a tecnologia de construção, o formato de barco e o ritual de procissão, tudo com raízes profundas e documentadas no Egito. O autor estabelece um precedente muito claro para o hardware e o software da arca, por assim dizer. Certo, a caixa e o manual de instruções parecem ser egípcios, mas nada disso explica a parte mais assustadora: os poderes destrutivos da arca. O fogo de Deus que matava quem a tocasse indevidamente, as pragas que elas supostamente causavam. De onde viria essa energia toda? É aí que o autor dá o passo mais ousado. Ele levanta a hipótese de que Moisés, criado como um príncipe egípcio, não era apenas um líder religioso, mas um mestre iniciado na ciência sagrada do Egito. A ideia central é que o que as culturas antigas chamavam de magia poderia ser, na verdade, uma forma de ciência, uma física aplicada, baseada em princípios de harmonia, vibração e energia, que nós esquecemos como usar. Uma ciência perdida. E para sustentar essa ideia, ele aponta para as grandes obras de engenharia egípcia que até hoje nos deixam de queixo caído, como a Grande Pirâmide. Exatamente. Pensa na Grande Pirâmide de Gizé. O alinhamento dela com os pontos cardeais verdadeiros é de uma precisão absurda, com uma margem de erro mínima. E isso foi feito milênios antes da invenção da bússola. Como? Além disso, sua localização geográfica, ela está posicionada no centro exato da massa de terra do planeta. Isso é uma coincidência estatisticamente impossível ou é um projeto deliberado? E tem as propriedades acústicas dentro da Câmara do Rei, que geram ressonâncias em frequências muito específicas. Nada disso parece acidental. E não é só a pirâmide. Ele fala também dos obeliscos de Karnak. Aquelas agulhas de pedras gigantes feitas de um único bloco de granito de centenas de toneladas. Sim. O autor descreve um experimento que fez batendo em um obelisco caído. E ele relata que a pedra inteira ressoou com um tom profundo e grave, como se fosse um diapasão monumental, um instrumento musical gigante. Uau! O que ele está sugerindo é que os egípcios tinham um conhecimento profundo de acústica, de ressonância, de como a forma e o material podem manipular a energia sonora ou talvez outras formas de energia que nem conhecemos. É como se a gente encontrasse um iPhone em uma tumba romana. A nossa primeira reação não seria dizer que é mágica, mas sim assumir que os romanos sabiam de algo sobre eletricidade e semicondutores que se perdeu completamente na história. É essa lógica que o autor aplica ao Egito. Ele não está falando de alienígenas, mas de uma ciência humana que atingiu um pico e depois desapareceu. A partir daí, a investigação mergulha de cabeça nessa sabedoria secreta. O autor traça uma linhagem para esse conhecimento, conectando Moisés a uma tradição de iniciados que, segundo as lendas, remonta a Tofi, o deus egípcio da sabedoria. E Tote não era um deus qualquer.
Ele era o arquivista divino, o inventor da escrita, da matemática, da ciência e da magia. E mais importante para essa teoria, ele era visto como o guardião do conhecimento de uma civilização anterior, muito mais antiga, que teria sido destruída por uma grande inundação, um dilúvio. Tote seria o responsável por preservar essa sabedoria para gerações futuras. E essa ideia de uma civilização anterior, herdada, se conecta com um dos maiores mistérios da egiptologia, que é o surgimento aparentemente súbito da civilização egípcia. Egiptólogos renomados, como o professor Walter Emery, passaram a vida escavando no Egito e terminaram perplexos. Ele escreveu que, após décadas de trabalho, não encontrou nenhuma evidência de um período de desenvolvimento lento. A civilização egípcia parece surgir já pronta, completa, por volta de 3100 AC. Isso levou o próprio Emery a sugerir que, talvez, os egípcios originais tenham vindo de outro lugar, de uma fonte mais antiga. E o tema da água, de salvos do dilúvio, está por toda parte na mitologia egípcia. Thoth, Osíris, todos têm histórias que os ligam a uma catástrofe aquática e a uma renovação. Isso nos leva a uma prática egípcia muito curiosa e que parece reforçar essa ideia. O enterro de navios de tamanho real, em perfeitas condições de navegar, ao lado das grandes pirâmides. A explicação tradicional é que são barcos solares para a jornada da alma do faraó para o além. Sim, essa é a visão simbólica. Mas o autor propõe uma interpretação mais literal. E se esses barcos não fossem apenas para uma viagem espiritual, mas uma homenagem, uma memória cultural dos navios reais que trouxeram os fundadores daquela civilização? Os sobreviventes de um cataclismo que chegaram à terra do Nilo por mar e trouxeram com eles todo esse conhecimento avançado em astronomia, engenharia e talvez nessa ciência sagrada. Então, o que tudo isso significa para a Arca? A conclusão do autor é que Moisés, como um príncipe egípcio, teria sido educado como um iniciado nessa tradição secreta de sabedoria. Ele teria tido acesso a esse conhecimento ancestral, essa ciência perdida, e com esse conhecimento, ele teria sido capaz de projetar e supervisionar a construção da Arca da Aliança. Nesse cenário, a arca deixa de ser um objeto de origem divina e se torna o que o autor chama de instrumento monstruoso, um artefato tecnológico produto de uma ciência esquecida. E essa linhagem de conhecimento secreto não teria morrido com o Egito. O autor faz uma conexão final bastante especulativa que leva essa tradição até os Cavaleiros Templários, na Idade Média. Ah, sim, a famosa acusação de que eles adoravam uma cabeça misteriosa chamada Bafomé. Isso sempre soou como uma história estranha. E o autor propõe uma decodificação fascinante para isso. Usando a cifra Atbash, um código de substituição simples que era conhecido na época e que é usado em partes da própria Bíblia. O nome Baphomet, escrito em hebraico, se traduz para a palavra grega Sofia. Sofia. Que significa sabedoria. Espere um pouco. Isso é uma acusação e tanto, e um salto enorme. Como essa cifra funciona e por que os templários precisariam de um código tão elaborado para adorar a sabedoria? Isso não parece algo que precise ser escondido? É um salto especulativo, sem dúvida, mas a lógica é a seguinte. A cifra Atbash inverte o alfabeto. A primeira letra se torna a última, a segunda se torna a penúltima e assim por diante. Aplicando isso às letras hebraicas de Biomonte, o resultado é Shofia. E por que esconder? Porque em uma Europa dominada por uma ortodoxia religiosa rígida, a adoração da sabedoria como uma força primária, uma herança de conhecimento antigo que não vinha diretamente da Igreja, seria vista como a pior das heresias. Seria uma continuação secreta da tradição dos iniciados, uma linhagem que passaria por Thoth, por Moisés, pelos gnósticos e talvez até eles. A sabedoria seria o conhecimento daquela ciência perdida. Uau! Essa perspectiva transforma completamente a natureza da busca. A Arca da Aliança deixa de ser apenas uma relíquia religiosa sagrada para se tornar um possível artefato de uma ciência perdida,
Uma peça de tecnologia de uma civilização esquecida? Exatamente. A busca muda de foco. Não se está mais procurando apenas pela prova física de uma narrativa de fé. Está se procurando pela prova física de um capítulo perdido da história da ciência e da capacidade humana. E isso levanta uma questão ainda maior e mais importante. Se a mágica da arca era, na verdade, tecnologia, que outros milagres e mistérios do mundo antigo poderiam ser vistos sob essa mesma ótica? A busca pela arca se torna um portal para questionar tudo o que pensamos saber sobre o passado. Resumindo, a análise no Egito nos apresenta um argumento fascinante. Altamente especulativo, claro, mas muito bem amarrado. A teoria é que a Arca da Aliança pode ter sido uma maravilha tecnológica, fruto de uma ciência egípcia secreta e avançada, cujo conhecimento foi herdado e aplicado por Moisés. E essa ideia redefine completamente o que se está procurando. Sim. E com isso, a busca pela arca se torna algo muito mais profundo. Não é mais apenas a busca por um baú folheado a ouro, por mais sagrado que seja. Então, o verdadeiro tesouro perdido que o autor busca não é a arca em si, mas o paradigma científico que ela representa. A busca é por uma física que nós esquecemos, não por um objeto que foi escondido. É uma busca pelo próprio conhecimento perdido, um elo com uma parte esquecida da nossa história e do nosso potencial. E na sequência, vamos analisar a próxima parte do livro para ver como essa teoria de uma tecnologia perdida se conecta com a busca final pela arca em Israel e na Etiópia. Continuando, vamos falar agora sobre a parte V do material, intitulada Israel e Egito, 1990, Onde está a Glória. É aqui que a busca pela Arca da Aliança sai do campo meio nebuloso das lendas étiopes e entra de cabeça no terreno da investigação histórica. Exatamente. O autor volta aos locais originais da história, Jerusalém, Egito, com uma missão muito clara: encontrar um rastro, sabe? Uma trilha de migalhas de pão históricas que possa explicar como o artefato mais sagrado do judaísmo desapareceu de Israel. Perfeito. A pergunta fundamental muda. Deixa de ser onde a lenda diz que a arca está e passa a ser, tipo, o que a história e a arqueologia podem nos dizer sobre por que ela não está mais em seu lugar de origem. O autor percebe que, para a reivindicação etíope ter qualquer pingo de credibilidade, primeiro ele precisa provar que a arca realmente saiu de Jerusalém e que as outras teorias sobre seu destino, bom, que elas não se sustentam. É uma investigação de detetive mesmo, eliminando suspeitos um por um. Totalmente. E essa investigação começa num cenário assim de altíssima tensão. É outubro de 1990, em Jerusalém. O material descreve uma cidade no limite, por causa da primeira intifada palestina, das ameaças de Saddam Hussein no Iraque. Com barril de pólvora. Exato. E o autor deixa claro o seu objetivo. Antes de arriscar a vida numa viagem para a Etiópia, que na época estava mergulhada numa guerra civil, ele precisa ter certeza absoluta de que a arca não está em Israel. Ele precisa esgotar todas as possibilidades em casa. E ele vai direto à fonte, ao Monte do Templo, o local onde o Templo de Salomão foi erguido. Ele descreve a sensação de estar ali, tocando a rocha sagrada, a pedra Shetia, sobre a qual o Santo dos Santos teria sido construído e a arca posicionada. É um momento de conexão, mas também o ponto de partida para um trabalho lógico, metódico. E a primeira teoria a ser testada é a mais óbvia de todas. Sim, a de que a arca foi simplesmente roubada. Um saque de guerra. A história de Jerusalém é uma história de invasões. Se um artefato de ouro maciço com um poder simbólico imenso estava lá, é natural pensar que um conquistador o teria levado como troféu. E o autor analisa os três principais suspeitos. O primeiro da lista é o faraó Shishak, ou Sheshonq, do Egito, que invadiu a região em 926 a.C. A Bíblia, no primeiro livro de Reis, de fato diz que ele levou os tesouros da casa do Senhor. Parece um caso encerrado, né? Pareceria, mas o autor aponta uma inconsistência crucial. O texto bíblico é muito meticuloso em listar perdas. E a perda da arca, o centro de toda a fé, seria uma catástrofe nacional. Teria gerado lamentações, poemas. E não há nada. Silêncio total. E tem mais, não é? A própria propaganda do faraó meio que o desmente. Precisamente. Em Karnak, no Egito,
Shishak mandou esculpir um relevo triunfal gigantesco listando todas as cidades que ele conquistou. E adivinha qual cidade não está na lista? Jerusalém. Jerusalém. A conclusão do autor é que o rei de Judá da época provavelmente comprou a paz. Entregou um monte de tesouros secundários para que Shishak poupasse a cidade e principalmente o templo. Suspeito número 1, inocentado. Certo, um a menos. O próximo da lista é Jeoás, rei de Israel, que atacou Jerusalém por volta de 801 a.C. E a história se repete. Os textos mencionam que tesouros do templo foram levados, mas, de novo, um silêncio ensurdecedor sobre a arca ou sobre qualquer violação do Debir, o santo dos santos. E o terceiro suspeito é o mais famoso de todos, Nabucodonosor. O grande vilão da história judaica. O rei da Babilônia que destruiu Jerusalém e o templo, não uma, mas duas vezes, em 598 e 587 a.C. Se alguém teria levado a arca, seria ele. Com certeza. E o livro dos reis é explícito. Diz que ele despedaçou todos os utensílios de ouro que Salomão tinha feito no santuário do Senhor. Mas o autor chama atenção para um detalhe técnico da arquitetura do templo. Qual? Os utensílios ficavam no Ekal, o santuário externo. Não há nenhuma menção de que os babilônios tenham sequer entrado no santuário interno, o Santo dos Santos. Ah, entendi. Então, a teoria de um grande saque, a mais simples e direta, não se sustenta quando a gente olha os detalhes das fontes. Não fecha. Nenhum dos vilões clássicos parece ter levado o prêmio principal. Mas se a arca não saiu pela porta da frente com o inimigo, talvez ela tenha saído pelos fundos, com amigos. E as lendas judaicas, o que elas dizem sobre isso? Essa é a segunda grande linha de investigação. A tradição judaica, especialmente em textos como o Talmud, sugere que a arca não foi roubada, mas sim escondida para sua própria proteção. Duas teorias principais surgiram dessa tradição. A primeira, que o rei Josias a enterrou numa câmara secreta sobre o monte do templo. A segunda, que o profeta Jeremias a escondeu numa caverna no Monte Nebo, na atual Jordânia. E claro, onde há uma lenda de tesouro escondido, aparecem caçadores de tesouro. O autor foi atrás para ver se alguém já tinha tentado encontrar a arca seguindo essas pistas. E as histórias que ele encontra são, bem, peculiares. Peculiares é uma forma generosa de colocar. A história aqui toma um rumo quase cômico. Sério? A tentativa de escavar sobre o Monte do Templo, por exemplo, foi liderada em 1909 por um aristocrata britânico chamado Montague Parker. O material o descreve como um lunático que acreditava em códigos secretos. Ele cavou por 2 anos E não achou absolutamente nada. Só uma confusão diplomática que quase causou uma revolta na cidade. nossa, um aristocrata britânico lunático cavando sob o lugar mais sagrado do mundo. Parece enredo de filme. E a história do Monte Nebo é ainda mais bizarra, não? Mas, em 1981, um explorador amador americano chamado Tom Kreutzer anunciou que havia encontrado a arca. Ele até disse que tinha fotografado o objeto. E cadê as fotos? Pois é, esse é o problema. Ele se recusou a mostrar as fotos. Um oficial israelense que supostamente conseguiu ver uma delas disse que o objeto parecia ser de fabricação moderna. Ou seja, Não inspira a menor confiança. Então, o rastro oficial, tanto dos saques quanto das lendas, leva a becos sem saída, a histórias de aventureiros e alegações sem provas. exatamente, é nesse ponto de frustração que ele tem a sua maior descoberta. Ele decide voltar à fonte primária, o próprio texto bíblico, mas com uma nova abordagem. Em vez de procurar o que o texto diz sobre a arca, ele começa a prestar atenção ao que o texto não diz. Ao silêncio. Ao silêncio. E ele percebe algo espantoso. Depois do reinado de Salomão, a Bíblia entra num silêncio quase total sobre seu objeto mais importante. A arca praticamente desaparece da narrativa, vira uma figurante. Nossa, é verdade. E no meio desse silêncio, ele encontra 2 referências tardias que são como chaves. A primeira é do profeta Jeremias, por volta de 626 a.C. Ele profetiza sobre um futuro em que ninguém mais vai se lembrar ou sentir falta da arca. A implicação sutil aqui é poderosa.
Jeremias está falando da ausência da arca como um fato já conhecido pelo seu público. E a segunda referência é a mais importante, né? Essa é a virada de chave. Em 622 a.C., o rei Josias ordena aos levitas: coloquem a arca sagrada na casa que Salomão construiu. Peraí, essa frase, coloquem a arca sagrada na casa. É tão sutil, parece quase simples demais, para ser a grande prova. E é exatamente por isso que é tão poderosa. Não é uma grande declaração teológica, é uma ordem administrativa, quase burocrática, registrada no segundo livro de Crônicas. Um rei não manda colocar de volta algo que nunca foi tirado. É a arma fumegante. É a arma fumegante textual. É a prova de que, em 622 AC, a arca não estava no Santo dos Santos. Uau, isso muda tudo. Porque agora ele tem uma janela de tempo, ele sabe quando a arca desapareceu. Exato. A última vez que a arca é mencionada como estando definitivamente no templo é numa oração do rei Ezequias, por volta de 701 AC. E agora sabemos que em 622 AC, na época de Josias, ela já não estava mais lá. E quem reinou nesse intervalo? Um único rei, Manassés, que governou de 687 a 642 AC. E Manassés não tem a fama de ser o pior, o mais idólatra de todos os reis de Judá? O pior, de longe. A Bíblia o descreve como alguém que cometeu abominações terríveis. E ele cometeu o ato supremo de profanação. Mandou esculpir uma imagem da deusa pagã Aserá e a instalou dentro do Santo dos Santos, no lugar que pertencia à Arca da Aliança. Então a teoria vira de ponta cabeça. Não foram os inimigos que roubaram a arca. Foram os próprios sacerdotes que a salvaram. Não foi um roubo, foi um resgate. Isso muda completamente a narrativa. Muda tudo. A nova hipótese do autor é que um grupo de sacerdotes levitas, leais a Yahvé, vendo seu santuário sendo profanado da forma mais horrível possível, tomou uma decisão drástica. Eles contrabandearam a arca para fora do templo, em segredo, para protegê-la. E o silêncio da Bíblia sobre o assunto agora faz todo sentido. Exatamente, foi um acobertamento deliberado. Admitir para o povo que a arca, a manifestação da presença de Deus, tinha sido removida. Seria admitir que a glória havia partido de Israel. Seria uma crise de fé sem precedentes. E essa teleria, que parece tão novelesca, tem algum respaldo acadêmico? Sim, e esse é um ponto importante. O autor consulta o professor Menahem Haran, da Universidade Hebraica de Jerusalém, uma das maiores autoridades no assunto, e Haran concorda que a remoção da arca durante o reinado de Manassés não é apenas plausível, mas é a explicação mais lógica para o seu desaparecimento. Ok, isso é enorme, faz muito sentido. Mas cria uma nova pergunta, talvez ainda maior. Se foram sacerdotes judeus que a levaram, por que raios ela acabaria na Etiópia? É um salto geográfico gigantesco. Acha dos judeus etíopes. Ele menciona uma antiga tradição de seu povo que diz que seus antepassados, depois de saírem de Israel, se estabeleceram primeiro no Egito e lá construíram seu próprio templo, na cidade de Assuã. Uma tradição oral. Isso tem alguma base arqueológica ou histórica? É aqui que a investigação dá mais um salto espetacular. O autor viaja para o Egito, para a ilha de Elefantina, em frente a Assuã, e lá ele descobre que no início do século XX, arqueólogos alemães encontraram papiros que confirmam, sem sombra de dúvida, a existência de uma comunidade militar judaica e de um templo a Yahweh na ilha. E a datação? Os primeiros registros desse templo são de cerca de 650 a.C. Exatamente a época do reinado de Manassés. A cronologia é perfeita. Não é só uma coincidência, é uma conexão direta. É uma conexão direta. A teoria se solidifica. Os sacerdotes levitas levaram a arca para o sul, para uma comunidade judaica já estabelecida e segura no Egito, e construíram um novo templo para abrigá-la. Certo, então a arca está segura em um novo templo no Egito. Ela fica lá por quanto tempo? Por cerca de 200 anos, o Templo de Elefantina prosperou até 410 a.C. Nesse ano, os sacerdotes locais do deus egípcio Khnum, que não gostavam dos rituais judaicos, se aproveitaram de uma brecha e destruíram o templo judeu.
E o que aconteceu com a comunidade judaica e com a arca? É aí que vem o segundo grande mistério. Após a destruição do templo, os registros históricos mostram que a comunidade judaica de Elefantina simplesmente desaparece. Desaparece é uma palavra forte. É a palavra-chave. Não há registro de massacre nem de deportação. Eles simplesmente evaporaram dos registros. E quando um povo inteiro some, geralmente significa que eles se moveram. A questão é, para onde? Para o norte não podiam. Voltar para Jerusalém também não era uma opção, certo? Exatamente. O segundo templo já funcionava sem a arca, com sua própria hierarquia. Um grupo chegando do Egito, com o artefato original, seria visto como uma ameaça. O caminho mais lógico era continuar a jornada para o sul, subindo o rio Nilo, Em direção à Etiópia. em direção à Etiópia. E o autor apresenta as últimas evidências. Primeiro, a linguagem. Termos religiosos usados nos papiros de Elefantina, como Carrém para sacerdote, são os mesmos usados pelos falachas na Etiópia. Segundo, e talvez o mais importante, eles não estavam indo para o desconhecido. Textos de profetas como Isaías, escritos muito antes disso, já mencionavam a existência de comunidades judaicas além dos rios da Etiópia. Então eles estavam indo para um lugar onde já havia correligionários, pessoas que poderiam acolhê-los e, mais importante, acolher seu tesouro sagrado. Exato. E assim, o caminho se completa. Jerusalém, século 7 a.C., Ilha de Elefantina, no Egito, e, finalmente, Etiópia, no século 5 a.C. O que era uma lenda, agora vira uma jornada épica de sacerdotes fugitivos. Exatamente. Ao final desta parte, o autor sente que conseguiu algo fundamental. Ele transformou a lenda numa hipótese histórica sólida. Ele construiu uma ponte lógica que conecta o desaparecimento da arca em Jerusalém com sua suposta localização em Ashon. E, ao fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que a viagem para Axum, no meio de uma guerra civil, deixou de ser uma aventura quixotesca, uma caça a um mito. E se tornou uma etapa final e necessária. Ele não está mais perseguindo uma lenda, está seguindo o que acredita ser o rastro frio de uma história real e oculta. E com essa convicção, ele agora se sente preparado para enfrentar a parte mais perigosa e incerta de toda sua busca. Ir até o coração da Etiópia em guerra para ficar, finalmente, cara a cara com o guardião da arca. Exatamente. Na sequência, vamos analisar a parte final desta jornada, a expedição do autor à Etiópia para tentar chegar à capela onde a Arca da Aliança supostamente repousa até hoje. Nessa última parte, vamos falar sobre a expedição final, a mais perigosa e, talvez, a mais transformadora da busca de Graham Hancock pela Arca da Aliança. Com certeza. Estamos em 1990, 1991, e o autor mergulha no que ele mesmo descreve como a Terra Devastada. A Etiópia em plena guerra civil. Exatamente. O objetivo final dele, Aksum, o suposto lar da Arca, está agora sob controle de forças rebeldes. E isso cria um paradoxo, assim, quase impossível. É. A grande questão que paira sobre todo este capítulo é essa: como um homem com um histórico, e que histórico, né? Pois é. De colaboração e apoio ao regime ditatorial de Mengistu, o inimigo mortal desses rebeldes poderia sequer sonhar em conseguir permissão para entrar no coração do território deles. E ainda por cima se aproximar do objeto mais sagrado do país. É um absurdo. Exato. As fontes que a gente tem aqui detalham não só uma jornada física, sabe, através de um país em frangalhos, mas um profundo acerto de contas pessoal e político. Certo. Vamos desmembrar essa situação. Porque parece um beco sem saída diplomático. Para chegar a Aksum, ele precisa da bênção da Frente de Libertação do Povo Tigray, a TPLF. Isso. Só que, como você mencionou, ele não era exatamente um amigo da causa. As fontes detalham o quão profundo era esse antagonismo, né? Profundo é pouco. Durante os anos 80, o Hancock não foi só um observador. Ele foi um participante ativo. Ele produziu livros de luxo que eram, no fundo, peças de propaganda para o governo de Mengistu. Isso colocou nos mesmos círculos de figuras poderosas do regime. Sim, mas o ponto mais crítico que realmente pegava
foi o apoio público dele à controversa política de reassentamento do governo. Que, na prática, deslocou à força mais de 1 milhão de camponeses. Muitos deles de Tigray, à base de apoio da TPLF. Claro, para os rebeldes, isso não era uma política humanitária. Era uma estratégia de guerra para esvaziar o território deles. Exatamente. A TPLF via isso como uma tentativa de genocídio cultural, político, para minar a base e quebrar a espinha da resistência. E Hancock defendeu isso, publicamente. E tem mais, né? Tem mais. Como se não bastasse, ele também atuou como uma espécie de diplomata informal entre a Etiópia e a Somália, ajudando a negociar um acordo de paz. O que à primeira vista soa como algo positivo, mas a consequência? A consequência foi devastadora para os rebeldes. O acordo cortou as linhas de suprimento e financiamento que ambos os lados forneciam aos grupos rebeldes do outro país. Ah, entendi. Por causa de um acordo que o Hancock ajudou a costurar. Então, aos olhos deles, ele não era um pesquisador, um autor. Ele era um inimigo. Um agente do regime que eles estavam tentando derrubar. É incrível que ele tenha sequer considerado pedir ajuda a eles. As fontes descrevem o estado mental dele nesse momento. O medo. O medo de que isso pudesse ser uma armadilha. Certo. Com certeza. Ele descreve uma paranoia constante. Ele temia que a TPLF pudesse, concordar em levá-lo a Axum só para orquestrar um acidente fatal no caminho. Uma vingança perfeita. Isso. Ele está entrando na toca do leão, ciente de que no passado ele ajudou a fortalecer as barras da jaula, sabe? Nesse cenário de culpa, medo e uma obsessão avassaladora que ele inicia as negociações. Certo. Então a porta está fechada, trancada, com guardas armados. Como ele sequer consegue uma reunião? As primeiras tentativas no escritório da TPLF em Londres, pelo que entendi, foram um desastre. Um desastre completo. Foram previsivelmente frias, cheias de desconfiança. Deixaram bem claro que não iam ajudar a conseguir o visto para o Sudão, que era o único jeito de entrar no território rebelde. Então ele percebeu que o crachá de autor não valia nada ali. Nada. Ele precisava oferecer algo que eles quisessem, e quisessem desesperadamente. Ele precisava se tornar um ativo. Ele precisava encontrar a moeda de troca certa. E ele encontra no ponto mais vulnerável da TPLF. A guerra de propaganda. Exato. O regime de Mengistu, já perdendo no campo de batalha, estava investindo pesado numa campanha de desinformação internacional. A principal acusação era de que a TPLF era anticlerical, marxista. Que estava queimando igrejas e que, se tomasse Axum, destruiriam a arca. Isso. E essa propaganda estava começando a colar, prejudicando a imagem dos rebeldes no exterior. E é aí que Hancock joga a sua cartada de mestre. É uma jogada brilhante. E, de certa forma, até um pouco cínica. É uma manobra de realpolitik total. Ele vai até a TPLF e muda completamente a abordagem. Ele propõe levar uma equipe de TV... de um canal britânico respeitado, o Channel 4 News. Isso. Para filmar a cerimônia do Chincat em Axum, com a arca no centro das celebrações. A proposta implícita era clara. Eu vou gerar uma reportagem positiva, vou mostrar ao mundo que vocês não são bárbaros, mas sim os guardiões responsáveis da relíquia mais preciosa da Etiópia. Ele ofereceu uma contranarrativa, uma arma de relações públicas que eles não tinham. Ele se transformou de pesquisador problemático em um ativo de propaganda. E era uma oferta que eles não podiam recusar. Naquela conjuntura, de jeito nenhum, eles precisavam desesperadamente de legitimidade internacional. A promessa de uma matéria favorável na TV britânica era ouro. Isso muda o jogo, completamente. E na 11ª hora, como dizem as fontes. Pois é. Os vistos e as permissões que antes eram impossíveis, de repente, se materializam. Com a permissão em mãos, a jornada finalmente começa. E as descrições, nossa, pintam um quadro absolutamente sombrio. Começa em Khartoum, no Sudão. Que já era uma prévia do que estava por vir. Khartoum estava sob um toque de recolher rigoroso, uma atmosfera sinistra, opressiva. Mas a viagem até a fronteira é que revela o estado da região. Sim. Ao longo da estrada, a paisagem estava pontilhada não só por postos de controle, mas pelos cadáveres ressecados de milhares de animais.
Ovelhas, cabras, gado, camelos. As primeiras vítimas silenciosas de uma fome que o governo sudanês nem admitia. Exatamente. E a travessia da fronteira em si não é uma viagem de pesquisa, soa como uma infiltração em território inimigo, quase uma operação militar. Totalmente. Eles viajam num comboio de caminhões de ajuda humanitária e a regra é clara: mover-se apenas à noite. Por causa dos ataques aéreos. Isso. O perigo vinha do céu. Os caças MiG do governo etíope que patrulhavam a área. Ao amanhecer, os caminhões eram escondidos sob árvores, cobertos com lonas para não refletir a luz do sol. Uma operação de altíssimo risco. E ele deve ter notado a ironia profunda de tudo isso, né? As fontes mencionam que ele está seguindo o curso dos rios Atbara e Takaze. A mesmíssima rota que, segundo a teoria dele, os antigos hebreus seguiram ao levar a arca para a Etiópia. Só que em vez de uma jornada sagrada, triunfal, é uma descida a um cenário de guerra e desolação. Sim, essa dualidade está presente o tempo todo. A busca por um objeto sagrado em meio a uma paisagem profanada pela guerra. E a chegada em Tessenei, na Eritreia, só confirma isso. A cidade como a personificação da terra devastada. Exato. Prédios em ruínas, cápsulas de balas espalhadas pelo chão como se fossem pedras. Não é uma paisagem de aventura, sabe? É a cicatriz brutal e real de anos de um conflito sangrento. Finalmente, depois dessa travessia angustiante, eles chegam a Aksum. E a cidade se revela um grande paradoxo. Está em ruínas, mas há algo diferente no ar. Exato. A cidade sofreu bombardeios. A fome é uma ameaça iminente. Mas o Hancock nota uma mudança fundamental nas pessoas. Apesar de toda a miséria, elas parecem mais leves, mais livres do que ele jamais as viu sob o regime opressor de Mengistu. Um senso de libertação, mesmo no meio da destruição. Isso. E é em Aksum que o tal acerto de contas pessoal dele atinge o clímax, né? O momento em que ele vê um mural da TPLF. Sim, esse momento é muito forte nas fontes. Ele se depara com um mural de propaganda dos rebeldes, que retrata Mengistu como um demônio com uma suástica, e olhando para aquilo ele tem uma epifania brutalmente honesta. Ele admite para si mesmo... A citação é: há alguns anos atrás, eu teria ficado feliz em assistir enquanto o governo levava todas essas pessoas para campos de reassentamento. Uau, é uma confissão em tanto. É um momento em que a realidade do terreno pulveriza a antiga visão de mundo dele. Completamente. Ver o sofrimento e a resiliência daquelas pessoas em primeira mão destrói a justificativa que ele tinha. E essa nova perspectiva é reforçada pelas histórias que ele ouve, né? Ele entrevista o pai de um combatente da TPLF. Sim, que relata com orgulho como o governo de Mengistu tentou levar a Arca de Aksum para a capital, Addis Abeba, pouco antes de perder a cidade. E a população não permitiu. A população se levantou. Homens, mulheres, idosos formaram uma barreira humana ao redor da capela. Disseram que os soldados teriam que passar por cima dos corpos deles para levar a relíquia. Nossa. Eles protegeram a arca até a chegada dos combatentes da TPLF. Para Hancock, isso solidifica a ideia de que a arca não é só um artefato, é o coração pulsante da identidade daquele povo. Ok, então chegamos ao momento decisivo. Ele está em Aksum, ele atravessou uma zona de guerra, confrontou o próprio passado, tem a equipe de TV. Tudo se resume a um último passo: falar com o guardião e pedir para ver a arca. E como se a jornada já não tivesse sido difícil o suficiente, surge um último obstáculo, quase cômico de tão previsível: a burocracia divina. É, claro. A resposta é que o sacerdote está, convenientemente, fora da cidade. Às vésperas do Tinkat, a cerimônia mais importante do ano. Parece uma desculpa bem esfarrapada. A tensão nesse momento deve ter sido insuportável. A frustração é palpável nas anotações. Mas ele não desiste, ele persiste. Ao anoitecer do dia 18 de janeiro de 1991, ele vai diretamente à capela onde a arca é guardada. É a última chance. E o novo guardião aparece. Um homem alto e imponente, chamado Gebra Mikhael.
E através das grades de ferro da capela, Hancock faz seu apelo final. Ele diz que viajou mais de 7.000 quilômetros vindo da Inglaterra, que passou os últimos 2 anos de sua vida nessa busca, que arriscou tudo. Na esperança de poder, só por um momento, ver a Arca da Aliança. E a resposta? A resposta vem através do intérprete, um homem chamado Hagos, e ela é transmitida sem emoção, sem drama. É calma, simples e absolutamente definitiva. O que ele diz? O intérprete se vira para Hancock e diz: ele diz que isso não é possível. É proibido. Fim da linha. Depois de 2 anos, dezenas de milhares de quilômetros, acordos políticos, perigos mortais, termina com uma recusa. É proibido. É assim que termina. Toda a negociação, a barganha política, a travessia por uma zona de guerra. Tudo se resume a uma única frase, dita através de grades de ferro por um guardião solitário. O que, de certa forma, é a resposta mais poderosa que ele poderia ter recebido. A arca permanece um mistério, protegida não por exércitos, mas pela fé inabalável de um único homem. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A jornada de Hancock, com toda a sua complexidade moral, foi um fracasso por ele não ter visto a arca? Ou o verdadeiro achado foi a confrontação com seu próprio passado e a descoberta de uma verdade profundamente humana no coração da terra devastada? Uma boa pergunta. Muito obrigado pela sua audiência, pela interação e por compartilhar nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Arqueobook no YouTube.